gente! Bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje eu estou aqui para falar com vocês mais um pouquinho da minha história de superação e o quanto isso me trouxe lições de vida e eu quero, claro, compartilhar com vocês. Isso nos traz crescimento e desenvolvimento pessoal. Isso é bem importante para a vida. E eu quero também já agradecer muito todos vocês que estão aí se inscrevendo no canal, mandando mensagens lindas de apoio. Muito obrigada. Para você não esquecer, já se inscreve no canal, curte o vídeo, aciona o sininho para poder receber as notificações quando chegarem vídeos novos no canal. Assim o nosso canal cresce e você vai receber sempre conteúdo de qualidade, claro. Eu sou Mônica Silmara Carvalho, advogada, palestrante. Estou aqui para te ajudar e te encorajar a não desistir dos teus sonhos. Afinal de contas, sonhos existem para serem conquistados. Não desista do seu. Vem comigo. Nesse segundo vídeo, sobre uma história de superação, eu quero continuar te contando o que me aconteceu nessa trajetória de tratamento do câncer. Quero te avisar também que já temos aí o primeiro vídeo sobre uma história de superação. Então, se você ainda não assistiu, corre lá e assiste para você entender, né, o que nós estamos falando nesse vídeo. Terminei o primeiro vídeo falando sobre como foi difícil essa consulta com a mastologista, me falando tanta informação, todo o tratamento pelo qual eu passaria e quanto seria tão difícil para mim. Eu saí de lá bem assustada e no final das informações que ela me passou, eu disse assim: doutora, e agora? O que eu faço? E ela me respondeu assim: Mônica, aprende a viver um dia de cada vez. Uma lição doída, mas necessária no processo pelo qual eu estava passando. Não tinha outro jeito. Eu teria que aprender a viver um dia de cada vez. E aí, quando eu saio dessa consulta, e eu saio muito reflexiva, com certeza, porque naquele momento ela já me orientou a parar de trabalhar, a pedir licença do trabalho, e a minha vida ia simplesmente virar de perna para o ar naquele momento. E então eu comecei a pensar e até achar como é que eu vou ter estrutura para passar por uma situação dessa. E aí sabe o que eu descubro? Na verdade, ninguém tem estrutura para passar por uma situação dessa. Na verdade, não só eu não tinha estrutura, mas qualquer pessoa que ouve um diagnóstico desse e que se depara com uma situação dessa, não tem estrutura nenhuma para passar. E sabe o que eu descobri? E eu acho que essa é uma lição legal para a gente aprender. Eu descobri que a gente tem que criar estrutura no meio do processo. Enquanto a gente passa pelo processo, ou pelo desafio, ou pelos obstáculos, é que a gente vai desenvolver essa estrutura. E eu entendi o seguinte, que tudo que eu recebi desde a minha infância, que a estrutura física, a estrutura familiar, a estrutura emocional, a estrutura social, tudo me seriam tijolinhos que eu estaria aplicando ali na minha construção ou na estrutura da qual eu precisava para lidar com esse processo, que não seria fácil. E eu abro um parênteses aqui para falar um pouco aos pais, né? Como é importante você dar uma estrutura para o seu filho para que um dia, porque todos nós passaremos, as melhores famílias, por situações diversas e adversas. Então é muito importante que você lembre que quando você está educando uma criança, você tem a responsabilidade de criar nela estrutura em todas as áreas. E eu tive muita sorte porque na minha casa, na minha família, a minha mãe, meus pais, a gente sempre teve uma alimentação muito regrada no sentido de saúde mesmo. É tão importante na saúde física, espiritual, emocional, que você tenha uma base. Essa base é que vai, na verdade, construir a estrutura pelo processo ruim, difícil que você venha passar. Eu comecei a pegar os meus tijolinhos, né, de tudo que eu podia, porque eu sabia que iria precisar.
E aí segue-se o tratamento. Vou para a cirurgia, marcou cirurgia, e naquele dia o dia parece que amanhece meio nebuloso. Quando você se depara por situações assim, você começa a viver. A morte e a vida, elas começam a caminhar ali juntas com você. É muito interessante porque você acorda, no meu caso, eu acordava, então você dá bom dia vida, bom dia morte, porque na verdade você não sabe qual vai ser o destino, né, quando se passa por um processo de câncer. Infelizmente, isso não é para desencorajar quem está passando, ao contrário, é para te animar, te encorajar, que independente daquilo que você passar, independente até do diagnóstico, como eu recebi um diagnóstico difícil e até de um percentual de morte, o quanto você tem potencial e estrutura para superar, como eu superei. Então, eu quero te encorajar, né? Seja qual for o processo que você está passando, seja ele um processo de saúde, seja um processo familiar, seja em que esfera for a sua dificuldade ou o seu desafio, não desista, acredite, você vai passar por ele e vai vencer. Acredite nisso. E foi marcada a cirurgia. No dia que foi marcado, chegamos lá no hospital e muito cedo, de madrugada ainda, eu tinha que me internar de madrugada. E fui para um quarto onde eles me deram a roupa cirúrgica. E ali eu coloquei, antes de colocar, eu olhei bem para aquela roupa e eu falava, não acredito que eu tô passando por isso. Em todo tempo eu pensava assim, não que eu não mereça, eu acho que não existe isso, né? Ninguém é merecedor ou não. Eu acho que a gente está sujeito, e o nosso corpo está sujeito a passar circunstâncias que não são boas. Mas eu ficava assim pensando, como é que eu vou dar conta disso? Eu olhei para aquela roupa e naquele lugar onde o enfermeiro já me auxiliou para a cirurgia, e eu olhei bem e falei, como é que eu vou passar por isso? Que situação difícil. E ali eu chorei um pouco, claro, porque eu me senti totalmente indefesa, né? Você não tem algo que você possa fazer a não ser cumprir com o cuidado que você possa ter com você mesmo, que é fazer todo o tratamento e tudo mais. E naquele momento eu me senti bem, eu falei com Deus ali e comigo mesma, porque muitas vezes nos desafios que a gente está passando, você há de concordar comigo, é só a gente, é eu comigo mesma, é você com você mesmo, não vai ter ninguém, vamos ser nós com a gente mesmo e com Deus. Então, naquele momento é um momento muito pessoal mesmo e muito íntimo ali de lidar comigo mesmo. Então, é por isso que é importante também, eu falo isso pela experiência, né, que eu vivi, o quanto é importante que você aprenda a conviver com você mesmo, né? Não desista de você. Às vezes você só consegue viver quando tiver muita gente. Eu tô sempre no aglomerado de pessoas e tá sempre. Não, aprenda a viver com você mesmo, porque vai ter horas que vai ser você com você mesmo. Então é muito importante que a gente tenha esse papo reto, sabe? Entre a gente com a gente mesmo. Isso é muito importante. E essa foi uma das lições que eu aprendi, que eu julgo ser muito importante, né? Aprender a viver e a conviver e a conversar com a gente mesmo. E ali, saindo daquela sala, já fui para o centro cirúrgico, fui submetida à cirurgia, que durou por algumas horas, e para alegria e surpresa minha, né? Deus realmente nos surpreende, porque não foi necessário amputar a mama, mas foi feito o quadrante, como eles chamam, que é uma parte, e mais o esvaziamento de axila, então foi necessário passar por isso. Após a cirurgia, eu fui para o quarto passando muito mal, por conta da anestesia, né, dos efeitos colaterais, e fiquei por muitas horas passando bastante mal. Depois eu tive alta, fui para casa, só que eu fui com um dreno. Isso para mim foi muito difícil também. Isso era bem complicado, ver meu sangue ali, né? Você olha e vê que uma hora você tá trabalhando demais, não tem tempo para se cuidar e de repente você passa por um processo desse. Então a gente repete aqui a lição de prioridades. Aprender a cuidar da saúde.
é uma prioridade. Tem que ser uma das primeiras coisas que você vai fazer. Porque se você não tem saúde, você não consegue fazer praticamente mais nada. Então, é muito importante que a gente lembre disso, lembre dessa lição e pratique essa lição, né? E feita a cirurgia, logo eu tive um retorno com a minha médica para tirar pontos e tudo mais. E naquele dia foi um dia realmente inusitado, porque eu estava bem debilitada e não tinha muito assim. A gente fica um pouco apática, um pouco sob o efeito das medicações, sob o efeito da circunstância, né, que você está passando. E naquele dia eu lembro que a gente chegou no consultório da mastologista, eu e minha mãe. Minha mãe sentou, o consultório estava cheio, e minha mãe sentou do outro lado e eu do lado de uma senhora. E essa senhora começou a conversar comigo e ela dizia assim: você já fez cirurgia? Já passou pela químio? E fez muitas perguntas. E eu fui respondendo, né? Ingenuamente eu fui respondendo para ela. E ela disse assim: eu quero te contar uma coisa. A minha filha também já passou. E você nem imagina como foi horrível. E assim, naquele momento eu olhando para ela, minha mãe do outro lado, só observando a conversa. E ela dizia assim: você não tem noção. Quando ela foi, um belo dia, ela e o marido foram para uma festa. Quando eles voltaram da festa, ela foi dormir. Menina, quando ela acordou, o cabelo dela caiu caia tufo de cabelo, tufo de cabelo. E eu só olhando para ela, né? Com aquela cara de, tipo assim, E ela continuou, como se não bastasse. E as unhas, então? Pensa o que vai acontecer com as unhas. Ai, menina, a da minha filha, as unhas da minha filha, praticamente ela perdeu tudo, porque ficou tudo roxa. E depois elas foram escamando até acabar, até cair. E aí, nesse momento, eu olho pra minha mãe tá com os olhos arregalados pra mim, tipo assim, sai daí, né? E eu tô sentadinha ali, tão... você tá tão entregue ao tratamento, tão quietinha, que não dá coragem. E eu fico olhando pra ela, mas dentro de mim, tipo, eu não... Por mais que era horrível o que ela estava dizendo, num momento como eu ainda ia passar pela quimioterapia, e ela dizia tudo aquilo assustador para mim, mas eu olhava para ela e pensava, não, eu acredito, o diagnóstico é uma coisa, mas eu acredito que eu posso lutar e tudo pode ser diferente. Eu estava acreditando ainda nisso, né? Eu acreditava que Deus podia mudar e inverter esse diagnóstico, independente de qualquer coisa, me ajudar a passar. Eu lembro que depois que eu saí de lá, minha mãe falou assim: não fique perto dessas pessoas que te tragam mensagens negativas, que vão te entristecer, porque você ainda vai passar pela quimioterapia. E é verdade, essa para mim foi uma das grandes lições que eu vivi nesse momento, que é realmente escolher as pessoas que ficam ao seu lado quando você passa por um processo desse, especialmente eu que passei por um processo de câncer. Você escolha pessoas que te levantem, escolha pessoas que vão te trazer boas notícias, escolha pessoas que vão te falar de vida, escolha pessoas que vão te erguer mesmo e não te dar notícias mal-humores ou notícias tristes ou notícias trágicas que venha te desestimular, né? Ou desencorajar a você caminhar no seu processo, não é verdade? Então, pensa nisso. Não fique perto de pessoas nocivas que vão te deixar mal quando você estiver passando por um processo difícil. Aprenda isso. Eu aprendi duramente, né? Mas foi uma lição bem importante. Nesse vídeo, a gente aprendeu lições bem importantes. Vai ter momento que vai ser você com você mesmo. Vão existir momentos que você vai precisar se afastar de pessoas que te deixem para baixo, te deixem depressiva, te tragam umas notícias, te colocam para baixo de qualquer coisa. Não, fique perto de pessoas que te levantem, que te ergam, que te deixam animado, que te encorajem a viver. E outra lição importante, é claro, fique sempre no meio daqueles que te amam. A nossa família, no meu caso, a minha família foi primordial para o meu tratamento. Por isso eu estou aqui também falando com vocês sobre isso. O quanto é importante estar no meio daqueles que te amam e que cuidam de você. E por hoje eu vou ficando por aqui.
Te aguardo no próximo vídeo para te contar muito mais dessa minha trajetória. Escreve aí nos comentários quais são os seus maiores desafios ou quais foram os desafios que você passou. Comenta comigo. Te espero no próximo vídeo. Não se esquece, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações, curte e compartilha. Até o próximo vídeo.